coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar, no coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. E que a mãe nos ensine aquilo que a palavra de Deus hoje quer ensinar para nós. Querido Padre William, ministros e ministras, querido irmão, querida irmã, romarias, famílias aqui presentes, né? Recordando a palavra de Deus, a primeira leitura a gente vai, digamos assim, retomando uma leitura contínua, que foi a libertação do povo de Israel, que estava mais uma vez no exílio, lá na Babilônia, ficou 70 anos exilado, porque não se comportava bem no seu país. De repente vinha um rei de fora, destruía tudo, acabava com a cidade, acabava com o templo deles, acabaram exilados, né? Mas aí surge um outro rei, o rei da Síria, e Ciro, manda esse povo: volta para a casa de vocês, construa de novo a igreja, o templo de vocês, entende? Refaça tudo. E depois dele o rei Dario também falou: não, refaçam tudo, eu vou dar um material para vocês construírem tudo de novo, porque era no templo e na palavra de Deus que eles conseguiam se manter fiéis a Deus, né? Senão começava a adorar qualquer coisa como se fosse divino, qualquer bugiganga como se fosse mágico. Então a importância desse templo onde a palavra de Deus era proclamada. Agora o Evangelho, gente, o Evangelho tem muito a ver conosco. Nós estamos no mês da Bíblia, né? Bíblia Sagrada. Quem é que tem a Bíblia em casa? Beleza, dá um consolo ver tanta gente, né? E tomara que fique com vergonha quem ainda não tem, para ter a sua Bíblia. Então, a pergunta grande que a gente faz para os ministros, para mim, para o Padre William, é essa: nós pertencemos à família de Jesus? Será que pertencemos de verdade? Veja o Evangelho de hoje, né? Lá vem aquela família de sangue de Jesus, Maria com alguns parentes, né? Jesus está pregando para o povo, e imediatamente o pessoal disse para Jesus, né? Escuta, sua mãe, seus parentes estão aí fora, quero falar com você. E Jesus aproveita aquela visita da família para fazer um anúncio muito importante. Ele vai dizer: fiquem sabendo, a minha família não é só família de sangue, mas a minha verdadeira família é aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. Essa é a minha família, esses são os meus seguidores, essa é a nova família que eu estou criando. Vão ser todos meus parentes, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. E aí vem a pergunta necessária: será que eu faço parte da família de Deus? Será que nós temos a Bíblia realmente em consideração para nós? Muitas vezes tem católico que pensa que a Bíblia é dos evangélicos, é dos protestantes. Não é, gente. A Igreja Católica manteve essa Bíblia durante 15 séculos. 15 séculos. E quando o povo não sabia ler, o que é que ela fazia? Ela desenhava a Bíblia nas catedrais góticas, em tudo quanto era canto, para que o povo aprendesse a história da salvação. E assim nós chegamos até a hora em que realmente a Bíblia começou a ser traduzida. São Jerônimo tirou daquelas línguas antigas, hebraico, grego, traduziu para o latim, ficou em latim, infelizmente, né, até o nosso século XX para nós católicos, né? Mas para os protestantes, o Lutero já traduziu para o alemão, e essa Bíblia só no século XVI que ela começou a ser divulgada, foi traduzida, foi divulgada, né? E a partir do século XVI também se criou essa triste divisão, né, em que católico é católico de imagem, que adora a imagem, protestante é o que lê a Bíblia. Não é verdade.
Mas isso nos faz examinar nesse mês da Bíblia qual é a importância da palavra de Jesus. Essa palavra que desde que a Santa Missa e os sacramentos começaram a ser celebrados em português, desde que as novenas que fazemos, vocês percebem que sempre tem a palavra de Deus ali? Alguma leitura do Antigo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento, ou seja, a Igreja Católica vem proclamando essa palavra constantemente, né? Mas nem sempre, talvez ela faça parte da nossa vida. Jesus coloca a palavra, escutar a palavra, como algo mais importante do que ser descendente desse e daquele, ter essa ou aquela família. Jesus coloca a palavra de Deus como sendo aquela que vai distinguir os seus discípulos verdadeiros, não por saber a palavra, não por recitar de cor, mas principalmente pela prática da palavra de Deus. É só a prática da palavra de Deus que faz uma pessoa se tornar santa, e vocês vão entender isso muito bem, não é mesmo? A palavra da Bíblia Sagrada é uma história. Aqui está a história da salvação da humanidade, desde a criação da humanidade, até a vinda de Jesus, e até o final dessa história. Não é tudo lei, não é tudo regra, não é tudo norma, é muita vida de povos, vida das pessoas que está aqui dentro. Pessoas que às vezes estavam afastadas de Deus, pessoas que Deus convocava para profetizar, para liderar o povo. Aqui está essa história toda, e Deus foi preparando o coração desse povo para acolher Jesus. Quem é Jesus? O Verbo eterno, o Verbo divino, a palavra do Pai, que se encarna no seio de Maria Santíssima e vem trazer para nós a revelação plena. Ele é a plenitude da revelação. Em Jesus está tudo que Deus podia expressar para o ser humano, da sua intimidade, da sua natureza, da sua vinda e principalmente do seu amor por nós. Um amor tão louco que ele se fez carne, um amor tão louco que ele aceitou a morte violenta, para dizer até que ponto era capaz de amar a nós. E ao mesmo tempo Jesus foi trazendo para nós o anúncio de um reinado de Deus. Como Jesus sonhou que o Pai pudesse reinar no coração de cada ser humano, que o Pai fosse mais importante para você, para mim, do que o meu pai que me gerou, minha mãe que me gerou, e que eu me ligasse o meu cordão umbilical com esse Deus, e bebesse da vida desse Deus, para alimentar a minha existência de, 50, 100 anos aqui na terra. É esse tempo que nós temos para a gente se conectar totalmente com Deus. E Jesus deixou sinais disso, mas deixou principalmente a palavra dele, para fazer essa conexão. E é uma palavra que é diferente das leis humanas, até das leis da igreja, é diferente dos costumes, das tradições. Nós temos uma história de tantos séculos, de tantos milênios, e o que é que nós temos hoje, século 21, minha gente? Ódio, violência, gente morrendo de fome, ganância maldita, divisões, ódios, mágoas, ressentimentos. E como a gente luta às vezes para manter uma amizade, para manter uma ligação com as pessoas. A nossa humanidade por si só não é capaz de escapar do mistério do mal. E aí está a palavra de Jesus. Escute a minha palavra, siga a minha palavra, pratique a minha palavra. E no entanto, vamos ser sinceros, eu ainda acho que a Bíblia anda meio escondida na vida do católico. E a pessoa diz, comprei a Bíblia, vou começar a ler, lá no comecinho, não vai chegar nunca no fim, é capaz de morrer, não chegou nem na metade. Meu Deus, a Bíblia cristã, ela está aqui nos 4 evangelhos, comece a ler pelos 4 evangelhos, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Evangelho de João,
aí está a vida de Jesus. Depois você vai lendo o resto para frente e para trás, mas por amor de Deus, não morra sem conhecer os 4 evangelhos, que você escuta todo o tempo a gente proclamando na Santa Missa. E aí, queria que você estivesse atento a uma coisa. Eu acho que quando os irmãos protestantes exaltaram a Bíblia, o católico infelizmente deixou de lado, e foi se refugiar nas imagens, nas medalhas, nos rosários, nas velas, na festa do padroeiro, em mil coisas. E muitas vezes então aí você tem o católico que, tendo tudo isso, fazendo promessa, cumprindo promessa, fazendo doação, fazendo isso, fazendo aquilo, infelizmente pode ser uma pessoa injusta, viciada, pessoa violenta, dentro da família, fora da família, pessoas que não deixam a palavra de Deus tomar conta, porque não é capaz de cumprir os 10 mandamentos, muito menos ainda as bem-aventuranças de Jesus, que pede misericórdia, pede paciência, pede bondade, pede perdão. Isso está na Bíblia Sagrada, e quando essa Bíblia não entra dentro do meu coração, eu vou ser um católico de casca. Sou batizado, recebi a crisma, até casei na igreja, que hoje em dia não está mais na moda, mas cadê o meu compromisso com a palavra de Jesus? Porque olha, viva 100 anos, para você dar conta de praticar essa palavra, você tem que todo santo dia dar um passinho à frente, porque senão você é arrastado para trás. Hoje, quantos cristãos, quantos católicos estão divididos entre si? Eu penso desse jeito, eu penso naquilo, tem ódio, tem mágoa, tem ressentimento, não consegue perdoar, muito menos consegue ser solidário, consegue lutar por aquilo que é justo, faz um esforço para manter a paz dentro de casa, fora de casa. É aí que a palavra de Deus começa a ser praticada na minha vida. É aí que a Bíblia Sagrada vai sendo gradativamente devorada e vai tomando conta do meu interior. Mas é necessário que eu vá adquirindo a mesma convicção que teve Jesus, que tiveram os santos, que teve São Pio de Petraltina, uma convicção profunda que é isso que vai salvar a humanidade. Nossas constituições civis, nacionais, não vai salvar a humanidade, não vai nos salvar, é a palavra de Jesus. E até porque Jesus não só falou, quando Ele fala, quando Ele propõe, quando Ele desafia a gente, Ele é o primeiro que nos dá o pão e o vinho consagrados para nos fortalecer. Ele não vem para você fazer primeira comunhão, Ele vem para fazer você praticar o Evangelho dEle, para você ter dentro de você aquela força do Espírito Santo que Jesus tem. Aí sim, aí a gente começa a pertencer à família de Jesus. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai. É essa a minha família. Faça essa promessa a Nossa Senhora Aparecida, viu? Eu quero pertencer à família de Jesus. Não custa nada pegar a Bíblia, não é mesmo? Escutar, ou então ler um pedacinho da Bíblia, do Evangelho todo dia. 2, 3 versinhos, frasezinhas que eu leio, já vai calando no meu coração, até porque eu escuto na igreja, só que quando eu escuto na igreja eu esqueço. Agora chegando em casa, capaz de eu gravar, posso até riscar aquilo que é mais necessário para a minha vida, porque a palavra, ela tem força. A palavra, assim como Jesus é a palavra do Pai, assim o Espírito Santo que nos fortalece, é a palavra de Jesus para nós. E Nossa Senhora está aí, gente. Aquela mulher, desde o momento que ela falou assim, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela, digamos assim, já fazia parte da família de Jesus, antes até de Jesus ser concebido dentro dela. Ela já fazia parte dessa família de Jesus. A gente pede a Nossa Senhora que nos ajude nesse mês da Bíblia, então, a gente revalorizar a nossa Bíblia Sagrada, a nossa. Não precisa tirar fora a sua imagem, nem medalha, nem vela, nem nada, mas a prioridade, o mais importante é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Sem essa palavra, a gente pode errar o caminho do céu.
E não é isso que Nossa Senhora quer para nós. Ela quer que a gente acerte esse caminho do céu, quer mais ainda que a gente seja peregrino da esperança, para indicar esse caminho para as outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.